A paz de Deus esteja convosco, junto à sua casa, à sua família. Vamos para mais uma terapia divina? Bora lá, eu vou te ensinar hoje, vou te explicar, né? Como que as nossas emoções, elas são brechas para o inimigo das nossas almas, tá? Para demônios mesmo, para demônios, para demônios, para o diabo trabalhar na nossa vida, ok? Então vamos para uma base bíblica, depois a gente vai explanar e logo após eu vou ensinar para você como que você vai fazer para sair dessa sabotagem, dessa autossabotagem aí que tá acontecendo na sua vida. E assim, é você fazer sempre. O seu diálogo interno, ele precisa estar sempre pronto para trabalhar a seu favor. Quando você fizer isso, a sua consciência, ela vai sendo trabalhada, forjada, fortalecida, ok? A base bíblica é Salmos 42, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 6. Mas você leia todo. Esse Salmos é lindo, é maravilhoso. É uma terapia só de ler, né? Então, bora lá, tá? Salmos 42. Tô lendo aqui porque meu computador ele fica desse lado aqui. Por isso que eu tô lendo aqui, tá? Então, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Lindo, né, gente? Aqui, o que Davi tá falando, tá? Ele começa falando sobre a alma dele. Lembra? Tem o post anterior eu tava falando sobre a alma, o que tá na nossa alma, né? As vontades e os nossos desejos está na nossa alma. Então, a guerra a nossa guerra constante entre essa vontade e desejo contra a consciência, contra aquilo que eu quero, que eu preciso fazer e eu não faço, né? Que é o que Paulo falava, mas aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, né? Em outras palavras, é isso que ele fala. Então, aqui o que eu quero te passar esse estudo aqui é para que você entenda que a tua alma, ali está o espírito enganador, que é onde está o ego, o orgulho, né? A vaidade, o vitimismo, tá tudo ali na alma. Então, por exemplo, imagina que, eu vou dar um exemplo aqui, imagina que você foi traído, tá? Você foi traída e você fica, esse é a ruminação psicológica, tá? A ruminação psicológica, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer todo cenário, todas as imagens, todos os diálogos que foi feito, que foram trabalhados naquele decorrer, né, da traição. Então você vai lembrar como que foi, como que você se sujeitou, como que aconteceu, por que Deus, né? Aqui Davi fala tão lindamente: onde está o teu Deus? A alma, né? A alma fala isso. Né? A alma diz isso: onde está o teu Deus? Por que ele permitiu que isso acontecesse com você? Né? Então você fica: eu não devia ter acreditado, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter falado aquilo, né? Às vezes foi uma traição de uma amiga,
de um amigo. Você falou algo que estava no íntimo da sua alma, era um segredo seu e você acabou, né, no ímpeto de confiar naquela pessoa, você por ter necessidade também de transbordar aquilo, porque aquilo já não estava aguentando mais e você foi lá e falou para uma amiga, falou para um amigo e ele saiu falando para todo mundo, para a escola toda sobre isso, para a escola, para a empresa onde você trabalha, para a família, para a igreja onde você congrega, e aquilo virou uma bola de neve, né? E aí você fica, por que eu disse isso? Por que eu falei aquilo? Indo para um âmbito de relacionamento, por que eu acreditei nessa pessoa? Eu não devia ter acreditado nessa pessoa. Eu achei que Deus ia mudar. Senhor, por que você não mudou essa pessoa? Por que o Senhor não fez o que eu queria que você fizesse? Né? E aí a gente entra num outro âmbito. Que não é isso que a gente está falando agora. Mas aí a gente... Vem tudo. Vem a multidão de informações, de coisas vem na nossa mente. A gente chora, a gente... sofre muito, tá? Mas o fato é que vem todos esses pensamentos e tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente cria uma ação daquilo e da ação vem, a gente se conecta com mais do mesmo, né? Nós somos seres energéticos, então nós vamos se conectar com pessoas, com lugares e com circunstâncias que vai trazer mais do mesmo, né? Então, além desse problema da ruminação, tem um outro problema também, é que conforme a gente vai falando e ruminando aquilo, né? Vai fazer o quê? Vai transbordar em nós todos os hormônios, vai transbordar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E onde você tem mais fragilidade, estômago, garganta, dor de cabeça, vai somatizar ali, vai vir tudo ali na tua mente, no teu corpo, na tua alma, vai vir, tu vai somatizar, entendeu? Vai somatizar aquilo. E então a ruminação nada mais é do que você falar com as suas dores, do que a tua alma falando com as dores. E aí, nesse processo, abre uma portinha. Sim, a portinha se abre. E agora você não tá mais falando com as suas dores, você tá falando com Satanás, porque ele vai começar a falar para você. Mas por que você veio parar nesse mundo? É tão desafiador para você? Tudo é tão difícil. E ele fala na primeira pessoa, ele não fala na segunda pessoa, na terceira pessoa, como eu tô dizendo agora. Não, ele fala assim: ai, como é difícil para mim. Como é complicado. Tudo é tão difícil. Só para mim que é difícil. Eu olho para um, eu olho para outro e eu sempre tô nessa dificuldade. Sempre tô nessa situação. Eu acho que era melhor eu não estar mais aqui. Eu acho que era melhor eu ter morrido mesmo, né? E aí, nesse processo, como diz aqui também, logo depois no versículo 7, tá falando assim, ó: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Aqui ele está falando o seguinte: quando você começa a reclamar, a ruminar, fazer essa ruminação, quando você começa a fazer esse processo, você chama o vitimismo, um demônio chamado vítima. Sim. Ele é um demônio territorial que está dentro da gente e ele vai se manifestar. É o vitimismo, que é tudo difícil, tudo não é fácil, que é ruim. Daqui a pouco ele chama um companheiro. E esse companheiro é a morte. Exatamente, porque ela começa a trabalhar em você para que você faça o quê?
para que você tenha o intuito de morrer, a tua morte mesmo, física, mental e espiritual, porque você morto, você não leva, não vai com o id do Senhor, né? Você não transborda, e nesse transbordo você não vai captar mais pessoas para o reino, né? Então a intenção dele é essa, né? Então ele vai sim, ele vai te conectar à rejeição, né? Outro abismo, o abandono, outro abismo, vai para a traição, que já, né, entrou na traição lá em cima, e a humilhação. Então fica todo, aí você entra dentro do abismo. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, para sair daí, meu irmão, só o Senhor. Só o Senhor, só o Senhor. E é por base de muita humilhação e clamor, né? Porque se seu coração for bom, tudo o resto for bom. Se os seus olhos forem bons, né? Todo o resto é bom. Se os seus olhos forem maus, quão maus seu corpo será. Então, o que acontece? Você vai entrar num processo muito desafiador. E como que eu faço, Débora, para mudar isso? Eu vou pro meu diálogo interno. Eu entro no meu diálogo interno. No versículo 6, Davi, ele já dá um código aqui, tá? Ele fala assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. O que ele quer dizer aqui, ó? Eu tô lembrando, Senhor, de quem o Senhor é. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz. É aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que provê, é aquele que abençoa. Pai, eu fiz errado, cometi um erro. Eu confiei em quem não deveria. Ao invés de eu ir em oração, entregar meu coração a ti, eu entreguei meu coração para outra pessoa. Ao invés de eu ver os sinais estavam claros. Ali me conectei com essa pessoa, os sinais estavam claros. Essa pessoa, ela fala mal de essa pessoa já me traiu lá atrás. E por que eu achava que ela não iria continuar me traindo? Meu Deus, quão errado eu fui. Pai, eu confio em ti. Eu confio, a minha esperança está em ti. Você já quebra. Quando você entra nesse processo, olha só quão incrível é. Quando você entra nesse processo do diálogo interno, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele vai começar a te consolar. Ele te consola, ele traz aquela paz, ele traz virtude. A presença de Deus, ele se manifesta dentro de você. E você começa a sentir a presença de Deus e começa a sentir a confiança no Senhor, né? Então, ao invés de você ir para a sua ruminação, vá para o diálogo interno, porque o diálogo interno também abre a porta. Sim, abre a porta para o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada dentro do seu coração. E que ele não saia nunca, jamais, de dentro do seu coração. Então, de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida ou de morte também. Então, escolha, minha irmã, escolha, meu irmão, escolha vibrar em coisas boas, escolha se conectar em lugares bons, escolha se conectar em pessoas boas, mas para isso o próprio Espírito Santo vai te ensinar. Nossa, Débora, como é difícil, eu me conecto só com esse tipo de gente. Perdoa, tá? Libera o perdão. Quando você liberar o perdão, você tá falando assim: eu tô perdoando, mas se posiciona também. Eu perdoo, mas eu me posiciono. Eu não quero mais esse tipo de gente perto de mim. Vai devagar, não precisa ser com tanta pressa, no desespero, mas perdoa. Vá para o seu diálogo interno, se conecta com o Espírito Santo, que ele mesmo vai te dando o passo a passo para você ir rompendo,
territórios e para você possa viver a boa, perfeita vontade de Deus na terra. E lembra sempre que onde houve o pecado, superabundou a graça. Tudo tem propósito de Deus, todas as coisas têm propósito. Eu creio e eu espero que você creia nisso também. Um grande abraço e até a próxima. Gratidão.